relação ao local, né, nós temos aí o ambiente mais comum, né, hoje, a grande maioria dos partos acontece nos hospitais, ou também conhecidos como maternidades, tá? Hoje nós já temos esse ambiente que são ambientes conhecidos como sala PPP, que são sala de pré-parto, parto e pós-parto. Na verdade, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que os partos, eles aconteçam no mesmo ambiente onde a mulher vivencia o trabalho de parto, né? Então, o ideal é que a mulher esteja trabalho de parto, parto e pós-parto no mesmo ambiente, porque durante muito tempo, em muitas maternidades, tinha tinha a enfermaria de trabalho de parto, né? E aí, quando o bebê estava pertinho de nascer, a mulher era transferida para um outro ambiente, que era a sala de parto, né? Durante muito tempo, esse ambiente era o centro cirúrgico, né? Então, hoje nós temos já muitos hospitais que já têm esse ambiente onde a mulher fica, trabalho de parto, parto e pós-parto também, tudo no mesmo ambiente, sem precisar estar transferindo a mulher de um ambiente para o outro. Tem algumas maternidades que ainda estão nesse processo de adaptação, tá? Mas nós, inclusive, a gente teve um hospital aqui que já tinha uma estrutura bacana, mas que agora foi todo reformado, né? O Hospital do SUS, que foi o Gonzaguinha de Messejana. A gente vai ter uma grande reforma agora também no Hospital do Nossa Senhora da Conceição, que fica lá no Conjunto Ceará, também é um hospital que vai fechar agora, né, para uma reforma. A maternidade escola, né, quando vocês estiverem na prática de vocês, a gente sempre gosta de reforçar que hoje a maternidade escola é o melhor hospital público, né, para o parto, é a maternidade onde a mulher tem um leito individual, onde a gente tem um banheiro dentro do leito só para aquela mulher, tá? É um hospital escola, então eles estão cada vez mais se atualizando com relação às boas práticas, então é um hospital que a gente tem conseguido uma boa assistência, tá? E os hospitais particulares, cada vez mais procurado se adequar a esse modelo, né? Esse aí da foto, por exemplo, é o hospital da Unimed, o Hospital Unimed Sul, um hospital que foi inaugurado agora há pouco tempo, e começou a funcionar há 2 anos a parte da obstetrícia lá. Então, assim, são quartos bem amplos, né? Com toda uma estrutura. Então, eu coloquei essa foto aí que tem esse espaldário, né? Essa estrutura aí metálica, que em algumas maternidades é de madeira, que é um espaço que a gente utiliza para facilitar algumas posições para o momento do parto, tá? Nessa primeira foto aqui tem eu olhando ali para baixo para ver se o bebê já está coroando. E aí, na maternidade, a gente tem o que a gente, na verdade, a grande diferença da maternidade para os outros locais que eu vou apresentar aqui para vocês, é que nas maternidades a gente tem ainda um modelo muito voltado para o profissional médico, né? Então, nas maternidades a gente vai ter um médico prestando assistência ao parto, um pediatra que vai estar lá para prestar assistência ao recém-nascido. Em alguns casos, né, a gente vai ter o anestesista para fazer uma analgesia no caso de parto normal, mas se for para uma cesariana, a gente também vai ter o anestesista, e se for no caso de uma cesariana, a gente vai ter um segundo médico, né, que aí na cirurgia precisa ter um obstetra e o auxiliar do obstetra fazendo a cirurgia, né. Então, mas voltando aqui para o formato de parto normal, é um ambiente onde a gente precisa de mais financeiramente falando, né, é um ambiente onde a gente precisa de mais recursos, né, tanto recursos humanos quanto recursos de materiais, tá? E aí, sem falar, né, que enfermeiras e doulas, dependendo do contexto, podem estar presentes, né, então, muitas vezes a doula está presente nesse contexto aí do parto hospitalar, né, na verdade, a doula, ela é uma figura, um profissional coringa, né, aonde o parto acontecer, onde o parto acontece, normalmente a gente tem uma doula, né.
Um outro ambiente que aqui em Fortaleza a gente não tem esse formato, né? Essas imagens aqui são da Casa Ângela, é uma casa de parto que tem em São Paulo, eu tive a oportunidade de trabalhar lá por um ano, né? Então, é interessante aqui, eu gosto de mostrar essa foto aqui da casa de parto, que a gente vê ali a janela, ao fundo é uma janela de uma casa, né? E na frente a gente tem todo ali o equipamento, o aparato necessário para utilizar numa situação de emergência com o bebê, né? A gente tem ali um bercinho aquecido, a gente tem ali um cilindro de oxigênio, a gente tem ali um aspirador para o bebê, né? Então, a casa de parto é um modelo onde gestação, parto e pós-parto são atendidos exclusivamente por enfermeiras obstetras. Nós não temos médico em ambientes de casa de parto, tá? Então, né, nas casas de parto só acontecem partos de mulheres com gestação sem complicações, né? Casa de parto não é local de parto de mulher de alto risco, é local de parto de mulher de risco habitual, né? A gente chama as mulheres de baixo risco, né, na gestação. Então, aqui do outro lado a gente tem o quarto de parto, né, que é uma suíte também chamada de suíte PPP, e aí não sei se vocês observarem com mais atenção, a gente tem uma cama, e lá no fundo é uma banheira, não é uma outra cama, tá? Então a gente tem uma banheira na Casa Ângela, né, nessa casa de parto que é lá em São Paulo. Na verdade, em São Paulo nós temos 2 casas de parto pelo SUS, e tinha uma terceira que foi aberta particular, mas essa casa de parto particular, ela não conseguiu se manter, se sustentar. A gente acha que talvez ainda não seja um modelo que as mulheres se sintam seguras, talvez, para terem uma demanda de uma casa de parto, né? A gente tem uma cultura muito grande onde a assistência ao parto é vinculada ao médico, então a gente tem tido aos poucos a inserção da enfermeira obstetra no parto, mas parece que é algo ainda incipiente, ainda está iniciando, né? Então a gente precisa ainda fazer essa virada de chave para que as mulheres passem a confiar mais no trabalho da enfermeira obstetra. Hoje eu trabalho em equipe assistencial, mas eu trabalho em uma equipe não só com enfermeiras, eu trabalho com médicas, né? Então, hoje aqui em Fortaleza a gente consegue fazer nesse formato enfermeiras e médicos. A gente não tem um formato de casa de parto, né, aqui, que seja de atendimento exclusivo por equipe de enfermagem, tá bom? E um outro ambiente que eu trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês, é o ambiente de parto domiciliar, né? Eu já passei, hoje eu não atendo mais, hoje eu não acompanho mais parto domiciliar, mas durante muitos anos eu acompanhei parto domiciliar aqui em Fortaleza, né? Nós temos ainda uma equipe de enfermeiras obstetras atuando aqui na cidade, mas são partos que acontecem com menor incidência, né? Teve uma época que a gente tinha uma frequência maior de partos domiciliares, mas nos últimos anos a gente percebeu que tem uma diminuição, né? Provavelmente porque hoje os hospitais estão conseguiram se adaptar melhor às boas práticas, então o hospital ele tem sido uma opção interessante para muitas mulheres que antes preferiam ter seus partos em casa para fugir da violência, né? Então a gente acredita que hoje, como aumentou os hospitais hoje se abriram mais para as possibilidades do parto normal, a gente tem tido uma diminuição nos partos domiciliares, tá? E aí, no ambiente de parto domiciliar, normalmente a gente tem também enfermeira, obstetra e doula, né? No parto domiciliar, a gente não tem a presença de médicos, até porque alguns conselhos, né, conselhos profissionais médicos, eles contraindicam, né, a presença dos médicos em parto domiciliar, mas nós, enfermeiras obstetras, nós temos aí o nosso conselho, né, que nos respaldam na nossa atuação de parto domiciliar. E aqui, eu criei uma tabelinha só para mostrar para vocês que a doula, ela é, aqui nessa primeira coluna, né, a doula, ela é uma figura que está em todos os ambientes de parto, né? Seja na maternidade,
ou seja, nos modelos de centro de parto normal intra-hospitalar, né, que aqui a gente tem lá no Hospital de Maracanaú, que é como se fosse uma casa de parto dentro do hospital, mas é uma casa de parto que não funciona só com o enfermeiro obstetra, é uma casa de parto que funciona com o médico. Então, assim, a gente tem uma estrutura muito bacana no Hospital de Maracanaú, mas que tem também a participação de médicos e neonatologistas no momento do nascimento, tá? Então, a doula está presente na maternidade, ela está presente nos centros de parto normais, nas casas de parto e nos domicílios, nos partos domiciliares, né? O enfermeiro também costuma estar também em todos esses ambientes. E aí aqui não temos obstetra, nem neonatologista e nem anestesista, nem em casa de parto, nem no parto em casa, tá? E nos centros de parto normal, nós também não temos anestesista. Então, normalmente, a mulher que está dentro de um centro de parto normal é uma mulher que não tem acesso à analgesia.